Fala, Rogério! Fala, João. Opa. Vamos mais uma vez hoje aqui com Troca de Chaves, episódio 4, né? Efeito manutenção no ar. Positivo. Hoje vamos falar sobre um assunto que gera bastante dúvidas com a turma, chegou bastante pergunta, que é a questão do profissional do RH, processo seletivo, entre outros, né, João? É verdade. Lembrando, estamos aqui hoje com a Júlia Gontijo. Isso, exatamente. Nossa convidada especial, né? Que vai estar junto com a gente nesse Troca de Chaves. Sim, vai ajudar a gente muito aí hoje nesse bate-papo. Com certeza. E para falar com a gente hoje, ela, especialista no assunto, analista de recursos humanos, Ariane Oliveira, chega para cá. Seja bem-vinda, Ariane. Seja bem-vinda, Ariane. Obrigada, é um prazer. Ariane, para a gente começar esse bate-papo, uma pergunta que a gente fez para todos os convidados: quem é a Ariane? O que faz a Ariane no dia a dia? Então, meu nome é Ariane Oliveira, não sou aqui de Araxá, né? Eu venho de Patrocínio, porém, posso dizer que eu me considero araxaense, já gostei demais daqui, né? Já tem 2 anos que eu moro aqui. Então, assim, a Ariane é uma pessoa humilde, eu acho que eu prezo muito isso. A Ariane é uma pessoa que ajuda as outras pessoas, que gosta de aprender, gosta de ensinar as outras pessoas também. Eu falo que a gente está aí para somar sempre. Então, assim, a Ariane é aquela pessoa que você pode contar. Importante. Você sempre quis ser um profissional do RH? Não, você acredita? Não? Não. Caí de paraquedas, eu atuava na área totalmente diferente. Eu atuava na área de classificação de grão de café. Né? Mas aí depois surgiu a oportunidade de começar a atuar na área administrativa. Da área administrativa surgiu a oportunidade de aprender departamento pessoal, que são duas, e RH caminham muito junto, né? Tem muitas empresas que atuam separado e tem outras empresas que atuam junto, depende do regimento da empresa, né? E aí de lá pra cá, isso tem 10 anos já, então eu posso dizer que eu tenho algumas histórias aí pra contar nesse decorrer. Que interessante, é muito bacana, né, essa Sim. vivência profissional assim. Nós até costumamos dizer muito, né, Rogério, dentro da nossa área, a manutenção que escolheu ou você que escolheu a manutenção, né? Bem lembrado. E aí, né, para uma próxima pergunta aqui, a gente tem várias perguntas, né, porque é um tema bem interativo, Sim, igual o bem Rogério amplo. falou, bem amplo, né? O pessoal colocou algumas perguntas pra gente, Certo. né, pra gente estar aproveitando aqui a sua presença, né? E aí, tipo assim, só pra gente iniciar mesmo, o que faz um profissional de RH? Se ele for focado especificamente em RH, ele vai atuar muito na parte de recrutamento e seleção, né? Avaliação de clima organizacional, né? Então ele vai trabalhar na parte de benefícios, o lado social da empresa. Então o profissional de RH mesmo, ele é focado muito nessa parte. Né? Agora, se a gente entrar na outra vertente, que é o departamento pessoal, ele é mais a parte operacional. Então só é a parte de folha de pagamento, horas extras, rescisão, admissão, que não deixa de ser importante. Então, voltando a dizer, caminha muito junto, né? Mas o RH em si, quando é focado só em RH, ele é focado muito mais para o lado de benefício para o colaborador, né? A saúde do colaborador. Então, assim, é muito voltado à análise de clima, pesquisa, né? Para saber como está o clima da empresa, é mais focado nessa parte. Entendi. E quando você fala de recrutamento, deixando um pouco de lado as especificações de função, Sim. o que um recrutador procura num candidato para uma vaga? Quais são os perfis que mais se destacam? Olha, é muito variado, tá? A gente não tem uma receita de bolo pra você seguir e falar assim, se ele for assim, porque às vezes você pega um currículo que o currículo dele está impecável. Na hora que você vai conversar com o colaborador, olho no olho, né, com o candidato, na verdade, olho no olho, você vê que talvez aquilo no currículo está muito lindo e ele não consegue passar aquela mesma segurança que ele passou no currículo. Ou então pode acontecer o inverso. Às vezes você pega um currículo, você vai conversar, fazer uma entrevista, eu tenho passado por isso muito, né, Júlia? A gente pega um currículo, você não dá nada pelo currículo, sabe? Aí a hora que você vai conversando com a pessoa, você vai vendo que ela tem uma experiência, talvez ela não elaborou muito bem o currículo dela, não soube se apresentar, ou às vezes esqueceu de algumas informações. Cada pessoa atua de uma forma, mas para mim eu acho muito importante um currículo, por exemplo, você colocar o tempo, você evita, a gente ganha tempo, o recrutador. Porque às vezes a pessoa coloca, eu trabalho em tal lugar, mas não coloca ali tempo. E a gente trabalha com uma coisa, quase toda empresa, ela precisa de alguma coisa chamada experiência. Na hora que você vai julgar, na hora que você vai divulgar a vaga, a gente não pode deixar clara essa questão da experiência, pois ela tem... A gente não pode ser fator eliminatório, mas internamente da nossa política, você vai, um exemplo,
Alguma empresa vai falar para você, olha, tal função, por exemplo, um mecânico, eu preciso de um mecânico, mas ele não pode ter menos que, um exemplo, ter 2 anos de experiência, senão ele não está apto para poder atuar na nossa empresa. Tem muito disso. Então, às vezes, a pessoa perde tempo. Ela não monta um currículo bem elaborado. Legal. Eu vou aproveitar esse gancho que você falou do currículo. Sim. Inclusive, até tem uma pergunta aqui, né, que colocaram para a gente. Né, tipo assim, sempre se fala, né, que tem que se ter um currículo moderno, né? Sim. Como seria, né? Como tem que ser esse currículo atualmente? O que precisa ter Como é o currículo moderno? Então, na verdade eu nem diria moderno, eu diria assertivo, né? Que é um pouco disso que eu falei. Ter informações coerentes, objetivas, colocar as datas, né? É muito importante. Se às vezes você teve alguma experiência que não foi em carteira, que você coloque descreva de uma forma que você possa explicar de forma assertiva como foi essa experiência sua. E se tem em carteira, fala, ó, trabalhei em tal empresa, do prazo tal a tal. E às vezes a gente tem muitas funções que elas são multifuncionais, por exemplo, auxiliar administrativo. Né? Às vezes você contrata um auxiliar administrativo, porém, ele atua na parte financeira, como ele atua na parte de cotação, entre outros, né? Então a gente tem que ter, ele tem que colocar isso, escrever, porque aí facilita na hora que você vai verificar o currículo dele. Entendi. Mas veio uma dúvida dentro da sua fala. O profissional, ele está buscando, né, está participando de uma vaga, vamos falar assim, para um nível mais técnico. Sim. Mas no passado dele, né, ele tem todo um histórico lá, que na maioria das vezes ele se orgulha muito daquilo, né? Tipo assim, porque teve uma evolução. Um exemplo, ele trabalhou de servente de pedreiro, ele trabalhou de pedreiro, né? Então, é só um exemplo. Então ele teve uma evolução aí. Sim. É interessante constar isso no currículo ou não? Se ele já está num patamar que, já está participando, né, de uma vaga para um nível mais técnico, mais gerencial. Sim, no meu ponto de vista eu acho desnecessário. Não que eu que não seja assim, igual você falou, ele se orgulha, tudo bem, mas hoje geralmente a gente coloca as 3 últimas passagens, né, dos 3 ou 4 últimas passagens no currículo, e a gente direciona para a vaga que você está pleiteando. Então, se você tem uma vaga específica, você concorda que fica parecendo, vou usar um dizer que parece que você está tirando para todo lado. Então, se você tem um foco, você direciona as suas últimas experiências para aquela vaga que você está pleiteando. Legal. Muito bom, né, Júlia, a participação da Ariane aqui conosco e tal. Sim, sem dúvida. E acaba surgindo muita dúvida mesmo, né, do pessoal em relação à formulação, né, dos currículos, porque tem muita gente que, justamente por não ter experiência, não sabe que tipo de informação que pode colocar. Em relação a pessoas que estão entrando no mercado de trabalho agora, Ariane, o que você acha que a gente pode estar colocando num currículo para chamar a atenção? Atividades que são desenvolvidas durante a faculdade, estágio, quais são assim, os pontos principais que você acredita que possa estar colaborando para uma pessoa que esteja procurando uma vaga, mas que ainda não tenha experiência comprovada, né? Como que ele poderia se diferenciar e se destacar num processo seletivo? Legal, muito bem colocado. Sim. Eu acredito muito que seja isso que você falou, realmente colocar atividades extracurricular, colocou na faculdade. Às vezes eu já vi em alguns casos, o pessoal ter alguma atividade que ela é voluntária, sabe, que ajudou de alguma forma, colocar as experiências que teve, os cursos que fez, né, já te direciona para a pessoa, para ver a vaga que ela já vai ajudar ela a se destacar na hora da entrevista. Muito bom. Quando você falou que às vezes para a vaga o pessoal pede questão de experiência. Sim. No caso da Júlia, o rapaz, a pessoa está começando agora, tem a formação, mas não tem experiência. Como buscar essa experiência se a maioria das vagas hoje pede experiência? Essa é uma grande incógnita. Você chegou num assunto assim... Muito bom, Rogério. Porque para ter experiência você precisa ter experiência. Ter uma oportunidade. Exatamente. Por isso que a gente tem, as empresas procuram contratar estagiários, que hoje tem um estagiário que ele é remunerado. Às vezes tem algumas funções que elas são colocadas como trainee, porque às vezes é aquela pessoa que está recém saída ali da faculdade, ainda não tem aquela bagagem, já está iniciando as atividades. Então, assim, existem caminhos para que possa ser dada essa experiência, que eu concordo. Como você vai ter experiência se você não tiver a oportunidade? Então, tem caminhos, né? Tanto que sempre algumas empresas que eu trabalho, às vezes falam assim, como que a gente vai fazer? Vamos pensar, vamos começar a trabalhar, quem sabe,
moldar um colaborador para vir a nos ajudar. Então é um caso onde, por exemplo, na área de manutenção você vê muito auxiliar. O auxiliar ele está iniciando, geralmente ele pode entrar, né, sem experiência, porque ele vai entrar a se ambientar a cultura da empresa, a forma de trabalho, para depois, dando tudo certo, ele ser promovido. E assim ocorre em todos os setores. Na área administrativa também tem, eles usam muito, ou estagiário, ou trainee mesmo, significa que aquela pessoa ela tem a aptidão técnica, vamos dizer assim, né, a formação, porém ela está em construção da sua experiência, da sua bagagem. Entendi. Oriane, e sempre que a pessoa está pronta, tipo assim, se colocou na condição, né, de buscar uma vaga e tal, gera aquela ansiedade, gera aquela coisa assim, como se preparar, né? Tipo, você vai partir para uma entrevista, né? Como se preparar para essa entrevista? Olha, uma coisa que eu costumo, hoje, até como eu estou na área de manutenção, é um pouco dinâmico demais, não consigo. Eu já atuei na área mais administrativa, mais estratégica. Então, você vai pleitear uma vaga. Primeiro passo, procurar saber qual que é o segmento dessa empresa, o que ela faz, né? Porque às vezes o recrutador pode perguntar, você conhece a empresa tal? Aí eu acho que fica ruim você falar assim, não sei. Então, você procura qual que é a empresa, que hoje tem na internet, você consegue ver várias informações, né? Então, qual que é o segmento, o que essa empresa faz, quanto tempo tem que ela está na cidade, ela tem mais unidades ou não. Então ajuda muito. Na época eu trabalhava em uma empresa que vendia adubo, então a gente tinha 5 lojas, 5 cidades diferentes. E eu acompanhei muito o meu coordenador, e essa era uma pergunta X que ele fazia muito, ele ainda brincava, falava, se a pessoa não procura saber quem que é a empresa, assim, já dá assim, parece que a pessoa não se interessou. Então é muito importante, procura saber qual que é o segmento, o que a empresa faz, né? Quantos funcionários, eu acho que é bastante interessante para se preparar. Né? Além da bagagem que você já tiver, sua parte de trabalho que você já conhece, mas você vai pleitear uma vaga para a empresa tal, procure saber sobre ela. Legal. É um grande X da questão. Sim, uma boa dica que fica para o pessoal aí. Né? Uma dúvida que me surgiu aqui agora, já. Hoje no processo seletivo, o que conta mais pro RH? A experiência da pessoa ou o papel? É relativo. É muito relativo. Porque pode ter alguma empresa que ela vai prezar pela experiência e vai falar, esse cara que não fez ainda documentalmente, eu vou fazer um compromisso com ele, eu contrato ele pela experiência, mas eu quero que ele estude. Ou vai ter outro que vai totalmente falar assim, não adianta ele ter não adianta ele ter o papel e não ter experiência. Certo. Então assim, é relativo, depende da empresa, sabe? Entendi. Liane, e qual pergunta, né, ou quais perguntas, né, você participando, né, de uma entrevista, quais perguntas o profissional de RH não deve deixar de fazer, né? É necessário que faça e tal para ter uma visão, uma boa visão desse profissional. Sim, eu gosto muito de pedir para ele fazer uma própria apresentação da trajetória dele de trabalho. Você vai confrontar com o que ele colocou ali no currículo, para ver se condiz, se é coerente, né? Então eu costumo sempre dizer para que ele me apresente. É interessante que às vezes alguns seguem a linha de raciocínio ali que está no currículo e já tem outras pessoas que distorcem para outros lados, né? E conhecer também o lado da pessoa, eu acho que é muito válido. A gente acha que é clichê, mas a gente precisa, né, conhecer esse candidato, saber como que é a família dele. Você consegue coletar ali algumas informações que podem ser pertinentes durante o período, né, de entrevista, ali, o processo seletivo em si. Entendi. Isso é uma sequência, porque tem uma pergunta parecida com essa, né, e vai de encontro ao que você estava falando, você colocaria essas perguntas. Mas o que você gostaria de ouvir, além dessas perguntas que você fez, o que mais você gostaria de ouvir desse candidato? O que mais que eu gostaria de ouvir? Eu gostaria que ele me surpreendesse. Por isso que às vezes a gente também costuma utilizar, assim, me fale uma passagem sua, duas passagens. Uma passagem que você teve no seu trabalho, no processo, que seja em outra empresa, que você teve de sucesso, que você passou por um desafio, mas que você teve uma atitude que você, assim, que ela foi de sucesso, e o que isso gerou no seu trabalho. E às vezes também eu costumo perguntar o contrário. E aí, qual foi uma atitude que você tomou que não foi legal? A gente se depara muito com pessoas, é interessante, se depara com pessoas que não conseguem falar essa parte boa e com outros que não conseguem achar o erro. Isso também você começa a ver
assim, como é que eu vou te explicar? São coisas que a pessoa tá tentando, às vezes está tentando esconder algo, sabe? Você consegue ter verificar algumas situações, entendeu? Tem uma outra pergunta aqui, Rogério. Vou aproveitar e já colocar ela também, que ela vem de encontro a isso aí que você estava falando. Como, né, você como profissional de RH, como identificar se o candidato realmente vai vestir a camisa da empresa, né? Ou se não, se ele vai ser apenas mais um. Então, tá aí outra coisa que é muito difícil. Excelente. Essa eu vou até anotar para eu usar. Ninguém vem com a estrela na testa, é complicadíssimo, mas é igual eu te falo, tem pessoas que conseguem passar muito bem no processo seletivo, ele passa uma imagem excelente, o pessoal tem até aqueles negócios, aqueles vídeos que eles publicam, você trabalha bem em equipe? Trabalha ótimo em equipe, não tá lá no meio da equipe, tá uma guerra lá. Então assim, eu falo que eu acho que é uma das partes mais difíceis, acaba sendo uma aposta que a gente faz. A gente tenta ser o mais assertivo possível, porém é impossível você falar assim com uns 99,9% daquela ali vai dar certo. Mas tem pessoas que te dá segurança, te demonstra que está sendo verdadeiro com você, você não tem dúvidas. Eu costumo dizer que quando a gente está em um processo seletivo, você fica em dúvida, sempre eu pego uma segunda opinião, seja de um coordenador ou do líder que vai trabalhar com ele, para ver se a gente consegue ter a mesma percepção no final. Por isso que sempre que eu vou contratar, fazer um processo seletivo, eu faço ali a primeira seleção, porém, na hora que vai ficando os candidatos mais próximos de finalizar, a gente sempre pede uma ajuda, tanto para a parte técnica, né, porque igual o RH, ele olha muito a parte pessoal, né, a parte de pessoas. Aí você pede um apoio de uma pessoa da área técnica, porque ali o cara vai perguntar, você sabe, se ele efetivamente sabe fazer aquilo ali mesmo. Vai ter perguntas que só quem sabe, né, na parte técnica vai conseguir responder. Pegando um gancho na pergunta do João, Ariane, eu queria te perguntar o seguinte: se você já entrevistou algum colaborador que você achava que se destacaria e teve uma decepção, ou se já teve também algum colaborador que você contratou com o pé atrás e te surpreendeu depois no dia a dia? Os dois casos. Os dois casos já. Já teve pessoas que falaram, não, isso aqui vai ser batedor de meta, esse aqui vai bater todas as metas, e não. Ele se frustrou. Foi até essa foi uma das causas, eu queria entender mais a parte de pessoas, buscar, como eu não tenho formação em psicologia, né, então eu fui buscar testes, coisas que eu como tecnólogo em RH posso fazer, né, então eu fui buscar outras coisas. Então tem alguns testes que você faz que realmente passa ali todos os pontos da pessoa, positivos, pontos a melhorar, e passam, assim, é incrível, são várias perguntas que eles respondem, as perguntas não tem como você tentar manipular ela e ele te dá um resultado de perfil, é definido em 4 perfis e através disso aí você consegue, de acordo com a vaga que você está pleiteando, você consegue saber se essa pessoa vai conseguir ter um bom desenvolvimento ou não. Eu participei de um teste uma vez numa empresa que eu trabalhei, através de uma redação, pediram pra gente fazer uma redação. Aí eu fiz uma redação com um tema aleatório e algum tempo depois, eu já dentro da empresa, eles me entregaram essa redação. E aí assim, eu comecei a ler, eu me identifiquei bastante. Aí eu pedi se eu podia trazer, eu trouxe. E aí eu levei para os meus pais e para minha esposa. Ambos leram e falaram, te descreve perfeitamente. Então, tema aleatório. É um tema aleatório. Eu falei na época se eu não me engano, de máquina, de manutenção, porque eu gostava de manutenção, e ali me descreveu totalmente. Sim. Aí eu fui perguntar a responsável pelo departamento pessoal, segundo ela, simplesmente pela minha caligrafia. Tem isso também, tem os testes de caligrafia, tem um teste, esse que eu estou falando em especial, é o Profile. Ele traz um resultado muito bom quando é uma vaga estratégica, um cargo de liderança. É sempre interessante você ter esse apoio. Que aí, primeiro, o que você faz? Você faz a prévia da entrevista, ali você separa os currículos que melhor se destacaram, né? Até então, você não teve um contato pessoal com a pessoa para entrevista, então aquilo ali você está pelo currículo. Você aplica o profile, ele vai trazer o desenho da pessoa interna, talvez até ela se surpreenda com a forma com que sai o resultado dela. A partir daí, você faz a entrevista. Eu, às vezes, não gostava nem de ver o resultado, né, de ver o resultado primeiro, fazia primeiro a entrevista para depois eu confrontar. Algumas pessoas já fazem de outra forma, ela pega o resultado do profile e vai, durante a entrevista ela vai pegar pontos chaves ali para poder ir investigando mais. Então depende de como você quer
pegar essa informação. Então, assim, mas é muito válido, tem alguns programas, igual esses, que a gente pode utilizar para ajudar, para nos ajudar. Mas, de forma geral, eu vou dizer que costuma ser uma loteria, gente. Que às vezes a gente aposta, fala assim, nossa, aquilo ali tem tudo para dar certo, e às vezes não se identifica com o clima organizacional da empresa, não se adapta. Então, são várias vertentes. A gente torce para que tudo sempre corra bem, mas pode acontecer, né? Muito bom, né, João? Muito bom o bate-papo. Excelente. Pessoal, se você está gostando, fica ligado aí, nós vamos para um intervalo rápido e voltamos na sequência com essas duas mestres do assunto. Beleza? Voltamos? Opa, voltamos! Estamos no ar, pessoal. Para quem está chegando agora, né, quem chegou no meio do caminho e tal, estamos aqui com o nosso 4º episódio. Troca de Chaves. Né? Hoje com a Júlia convidada. Júlia Gontijo, convidada. E a Ariane Oliveira, nossa entrevistada, para falar aqui de RH, recrutamento e muito mais. Dando sequência, Ariane, quando você fala de testes, quais são os objetivos dos testes que são aplicados? Os objetivos do teste é saber, assim, algumas... Como é que eu vou explicar? Saber alguns pontos fortes do colaborador, do candidato, perdão. Saber, assim, as aptidões, que tem algumas que falam mais alto, até mesmo no próprio teste você consegue visualizar ela fortemente. Por exemplo, liderança é uma coisa que você consegue visualizar. É possível, através desse teste, você ver se a pessoa já tem uma liderança ali nata nela, ou se ela é uma pessoa que tem como trabalhar, ou se ela é uma pessoa que, por exemplo, vai ser mais difícil. Se no cargo de liderança ela não encaixaria. Então, através disso você consegue, te ajuda muito a ter um norte. Excelente. Vai lá, Júlia. E Ariane, falando nessa questão de identificar, né, esses pontos fortes, com a pandemia e com a dificuldade de estar fazendo essas entrevistas presenciais e, de certa forma, as ferramentas que a gente passou a ter, como as videochamadas ou até mesmo por ligação, você viu alguma dificuldade na hora de estar entrevistando esses candidatos? Você passou a utilizar alguma outra ferramenta diferente que antes você talvez não tinha se atentado para tentar realmente identificar essas personalidades e verificar se aquele candidato ele seria adequado para a vaga ou não? Como que você tem lidado com isso? Então, com a pandemia a gente teve que se reinventar. Eu acho que não só no setor de recrutamento, mas acho que o mundo teve que se reinventar, teve que acostumar com novas ferramentas, né? Então, assim, antes a gente tinha sempre o tete-a-tete, né, olho no olho, e falava, se não for olho no olho não vai ser legal, mas eu tive experiências boas, eu acho que a gente consegue ter um bom resultado também através da videochamada. Aí você vem com esses testes, essas pesquisas, você faz, você manda um e-mail, um teste por e-mail, por exemplo, a pessoa te responde. E assim, eu acho que assim, não é a mesma coisa, você tá ali tete-a-tete, mas assim, não deixa de ser assertivo. Eu tive que me adaptar a essa realidade, até mesmo porque, como se diz, o mundo continuou, mesmo com a pandemia, com toda a dificuldade, mas a gente ainda continuou tendo que contratar, a gente teve que se renovar e buscar novas ferramentas. Então aí é o WhatsApp que está funcionando, assim, bombando, né? O Meet, o Teams, então assim, várias ferramentas que a gente teve que vir a usar para poder estar conseguindo cumprir com as nossas obrigações, né? Para poder estar conseguindo chegar até o colaborador, para poder estar conseguindo fazer as entrevistas e tudo mais. Bacana. E tem o outro ponto também, né? Porque às vezes você vai entrevistar, você evita da pessoa deslocar, às vezes de uma cidade ou outra, né? Quando a gente tem um colaborador, um candidato de outra cidade, né? Isso facilita muito, porque de videochamada você evita da pessoa ter gastos, você já tem que ter um deslocamento aqui para vir para uma entrevista, criar uma expectativa, então via online você consegue já ter esse contato com a pessoa mais rápido e evita, né, esse ter que se deslocar. Oriane, e tipo assim, normalmente dentro da sua profissão você lida mais com a questão entrevista, ou você lida muito com aquela questão assim de postar a vaga e da pessoa, né, se colocar na condição da vaga e, né, você avaliar o currículo dela e dar um feedback? Sim, assim, hoje posso falar na minha área de trabalho, eu trabalho muito com receber o currículo físico ou até mesmo através de WhatsApp da empresa, algo do tipo, né? A gente utiliza algumas plataformas, né, de vagas para a gente poder divulgar, que às vezes é uma vaga mais específica, né?
Por exemplo, a área de refrigeração é uma área muito, na nossa região aqui, a gente não tem muitos profissionais, então às vezes, de mão de obra. sim, às vezes a gente tem que buscar fora, né? E uma coisa que eu acho muito importante, que eu prezo muito, é a parte, eu sempre, ao finalizar uma entrevista com algum candidato, eu falo pra ele, tal dia eu te dar, se eu não falar pra ele, se eu não te ligar até tal dia, porque você não passou para a próxima fase, então, de certa forma, eu já deixo para ele ali um feedback, mesmo que seja, que às vezes é um processo com muitas pessoas, você não consegue ligar para todos. Ou então, eu fiz um processo assim, ó, vou te dar um retorno até tal dia, seja ele positivo ou negativo. Porque Então, cria-se expectativa. Eu ia te fazer essa pergunta, se você consegue sempre dar esse feedback, sabe? Porque a gente vê muito, né, quando as pessoas estão em busca de recolocação, hoje se usa muito essa palavra, né? Buscando se recolocar, né, no mercado de trabalho e tal. E muitas das vezes a gente vê as pessoas se frustrando, né? Porque candidata para uma vaga e outra e outra e outra, resposta, e não tem resposta. Sim, eu costumo. E aí a pessoa chega num ponto que ela fala assim, não vou nem candidatar, porque Em cima disso, eu tenho uma pergunta, desculpa te interromper. Por que muitos recrutadores não dão retorno no processo seletivo? Olha, eu participo de muitos grupos que tem pessoas da mesma área, isso é uma dor, tá? Uma coisa que a gente sempre tem alguma reclamação. Assim, às vezes não se programa, ou às vezes não sei o que acontece, mas eu particularmente, eu gosto de dar um feedback, porque cria essa expectativa, eu acho assim que fica... Eu já estive lá do outro lado, né, buscando uma recolocação e cria essa expectativa, então que seja sim um retorno, positivo ou negativo, né? É uma coisa que sempre em treinamentos que a gente faz, pertinentes à área, o pessoal fala, gente, tem que dar um retorno, né? A gente tem que ter esse cuidado, é até um lado humano, né? Que você cria uma expectativa com a pessoa, que seja por e-mail, que seja por WhatsApp, mas que você dê um retorno para a pessoa. Que legal. Muitas das vezes a gente vê, tipo assim, uma resposta, às vezes vem uma resposta, né? Dos sites de vagas, né? Da vida lá e tal. Fica parecendo que até uma resposta pronta, né? Automática, né? Você, tipo assim, né? Você está indo bem, você está preparado e tal, mas né, não é o que nós precisamos e tal. Sim. Hoje a gente tem bastante, o João falou a respeito do site de vagas, a gente tem bastante sites que divulgam vagas. Funciona, Leandro? Olha, você fala pra gente divulgar e se a gente recebe currículo? Para as duas vias, tanto para quem está procurando emprego, quanto para quem está procurando colaboradores. Olha, funciona, você recebe os currículos, mas acaba que você tem que fazer um filtro, porque às vezes a pessoa não tem muito perfil e acaba se candidatando, vamos candidatar, vai aqui, né? Tem muito daquilo. Então, assim, você divulga a vaga, você recebe vários currículos. Desses vários currículos, você vai fazer um filtro para você ver qual que realmente te atende na questão de experiência. Se às vezes precisa de uma formação técnica, se realmente tem essa formação, às vezes a pessoa ainda está cursando. Então, você tem que analisar todo o cenário. E como é feito esse filtro? É através de programa? É de forma manual, lendo currículo por currículo? Olha, às vezes tem algumas plataformas que na hora que você vai fazer a divulgação da vaga, você já coloca tudo ali do jeito que você quer. Eu preciso que tenha experiência. Então ele vai, um exemplo, eu não tenho experiência, vou me candidatar, ele vai barrar. Porque na hora que você falar o tempo que você tem, ele mesmo vai falar para o candidato lá, olha, não atende, você não consegue prosseguir. Entendi. Ou então se é um currículo físico que você recebeu ele físico, você vai ter que fazer manual, né? Porque não tem como, você vai ter que analisar ele ali e já fazer um filtro. Às vezes surge dúvidas, acontece o recrutador chamar, porque às vezes você não ficou ali totalmente entendida que a mensagem que ele quis passar. Então você chama para você conversar, para você poder entender, né, o que foi realmente aquela passagem que tem. Aí eu volto a falar aquela questão de um currículo bem elaborado, porque às vezes o cara tem lá, trabalhou em tal lugar, você entende que ele teria aquela experiência que gostaria. Sim. Aí às vezes na hora que você vai conversar com ele, ele fala, mas eu fiquei um exemplo, fiquei um mês aqui, outro mês aqui, e no fritar dos ovos, talvez não te atenderia, mas assim, acontece. Então você tem que, às vezes tem alguns que você consegue já de cara, não, esse aqui tá apto, eu vou passar ele para a próxima fase, vou querer conversar com ele, ou esse aqui você vai ter que investigar para você ver se vai valer a pena seguir ou não. Então tem muito disso. Certo. Uma pergunta, quando você falou a questão do tempo, hoje é comum muitas empresas contratar colaborador por parada. Sim. Eles estão parados de manutenção, alguma coisa.
e aí contrata o colaborador ali por um tempo pré-determinado, 45 dias, 60, às vezes 90, de acordo com a parada. Sim. Como você, como RH, avalia isso no currículo? Eu vou pegar o que o cliente pediu ali mesmo. Geralmente sempre eles entregam para você um documento que vem falando as funções que ele precisa. E se o cliente tiver além do que a empresa que eu represento, tem como prioridades, você precisa ver o que o cliente pede para você atender. Então, um exemplo, hoje a empresa que eu trabalho, dependendo da vaga, ela fala para o mecânico, um exemplo, eu preciso de 2 anos. Se ele tiver 1 ano e 8 meses, infelizmente, na hora que eu for mobilizar no portal, ele não vai passar para frente. Então, assim, eu vou acabar, às vezes ele está em alguma outra atividade, em algum outro trabalho, vou vir fazer ele para trabalhar comigo e não vou conseguir fazer com que ele consiga entrar. Então, assim, tem que analisar o que é a empresa, o que são os princípios da empresa que ela necessita e o que o cliente pede também para poder atender essa questão de parada. Né? Certo. Muito bom, né, Júlia? Toda essa participação da Ariane. Sim, está sendo de muito proveito, assim, muitas dúvidas que possam acabar surgindo, né? Bacana a gente poder saber um pouquinho mais sobre essa área. Legal. Ô, Ariane, e tipo assim, quando a pessoa está na empresa, aí ela vai participar de um processo interno, né? Como se destacar? A pessoa já faz parte da empresa, né? Já tem ali uma familiaridade e tal, mas ela está buscando ali, né, uma outra função, subir um degrau e tal. Como se destacar? Eu acredito que seja, dependendo da formação que ela tem, que ela adquira mais conhecimento, né, além da parte ali de dentro do próprio trabalho, ter assim, aquele comprometimento, né, ser um colaborador que está ali sempre para somar, que está ali sempre que precisa pode contar com ele. Ter o cuidado com a assiduidade também, que às vezes a gente acha que não é importante, mas ser assíduo é importante, né? Ter toda essa atenção a tudo que rege a empresa, que são os princípios, né, de um bom colaborador, né? Não, assim, buscar não faltar à toa, por exemplo, né? Buscar a questão da assiduidade, que eu já falei, a questão de estar ali buscando mais conhecimento, se tem algum treinamento fez. Eu acho interessante quando você tá lá, eu chego o colaborador e falo assim, olha, eu fiz um treinamento e trazer mais um currículo para agregar aqui na minha pastinha, eu guardo com muito prazer, falar que legal, ele tá correndo atrás de se desenvolver e tal, e sim, ele vai com certeza ficar na frente quando for ter alguma formação interna. E acho algo, até o Rogério estava conversando, acho que até antes da gente iniciar, você acha que o profissional ele tem que estar sempre buscando, sempre candidatando, né, para essas vagas que surgem dentro da empresa? Sim, eu acredito que sim. A gente tem que estar sempre buscando adquirir mais conhecimento, né? A pessoa já está ali trabalhando, está desempenhando um bom trabalho, por que não procurar aprimorar, ter mais conhecimento, né? Isso vai agregar para ele, para os colegas e no final para a empresa também. Oferecer mais, né, para a empresa. Contribuir mais. Nessa questão dessas novas oportunidades que possam surgir depois que você já está dentro da empresa, existe alguma regra, algum certo ou errado do que o colaborador pode ou não fazer? Por exemplo, surge a vaga. Esse colaborador, como que ele pode se candidatar para aquela outra vaga que está numa hierarquia acima? Sempre tem que partir por parte da empresa mesmo de identificar esse colaborador e oferecer para ele essa nova oportunidade, ou o colaborador pode ele mesmo, né, se prontificar, dizer que tem interesse? Normalmente como que é feito assim esse processo com base nas experiências que você já teve? Eu acho que uma mão de via dupla, né? Tanto faz a empresa que ela vai estar sempre de olho, sempre tem um feedback da liderança que está trabalhando ali à frente, ele sempre vai te falar, aquele ali está destacando. Como também ele pode estar fazendo essa questão, está se aprimorando, né? Está correndo atrás de aprender mais, é aquele colaborador que está sempre ali à frente. Uma coisa que eu peço sempre na minha equipe, quando eu tenho essa questão, nós temos muitos colaboradores que às vezes se destacam mais de um, eu procuro, uma parte importante, ter hierarquia. Você tem que olhar algumas questões internas, por exemplo, a Júlia e o Rogério tá aqui, os dois estão se destacando muito, porém a Júlia tem 1 mês de casa e o Rogério tem 3, mas eles estão iguais. Então, assim, se há uma oportunidade, se os dois estão se destacando, eu acho que tem que ter uma certa hierarquia. Então, peraí, o Rogério está um pouquinho mais à frente com a gente, Júlia, vamos lá, vai chegar a sua vez. E assim, ter esse cuidado, mas isso vai muito das normas internas de cada empresa, né? Então às vezes
Eu acho que isso é interessante. Para mim, a outra empresa, talvez, cada uma trabalha da forma que ela achar que é pertinente. E dentro dessa experiência sua, os gestores normalmente comungam com esse pensamento seu, e diante disso eu até te pergunto também, tipo assim, existe uma diferença, né, de uma entrevista feita por um gestor, de uma entrevista feita pelo profissional de RH? Sim, Né? existe, né? Por isso que na hora de bater o martelo a gente vai em conjunto, para a gente poder ter os mesmos pensamentos. E se não tiver, talvez a gente perde até uma terceira opinião para poder. Ficou divergente? Peraí, vamos pedir uma outra terceira pessoa para a gente ver, né, quem que conseguiu entender melhor ali o perfil daquele colaborador. Mas tem um peso aí? O gestor pesa mais que, né, a opinião do RH, ou do RH pesa mais? Eu procuro trabalhar junto. Certo, legal. Eu Isso é procuro importante. ter essa responsabilidade junto. Né? Legal. Porque tem a parte pessoa, tem a parte técnica. Se depois, como se diz lá na frente, às vezes ele vai só pela parte técnica, ele não tinha um lado pessoa bom, ele vai ter um ditado popular, esqueci como fala, que se a pessoa ela é um bom profissional, mas ela é ruim com lidar com pessoas, ou às vezes não lida bem em equipe, ele vai ter algum problema lá na frente. Então, Legal. por isso que eu procuro dizer que a gente caminha junto, né? Eu sempre peço o apoio da parte técnica, porque eu não tenho, por mais que eu viva, por exemplo, conviva ali, né, no dia a dia, mas a parte técnica específica eu não tenho essa proficiência. Então, alguém que trabalha com isso vai ter e vai ajudar a pesar a tomada de decisão. Quando você fala que caminhar lado a lado, tanto o RH quanto o gestor, eu vejo como o gestor olha muito a parte técnica e o RH olha a questão de habilidades e a parte emocional do colaborador, que hoje é trabalhado muito. Qual o peso que isso tem hoje? A questão do lado emocional do colaborador com a técnica? Muita. Você concorda comigo que uma parte técnica do colaborador, a parte técnica dele, aquilo ali ele sabe. Sim. Só porque até o próprio líder, ele tem que saber fazer uma leitura e a gente sabe, vocês que lidam com pessoas, eu tenho certeza que você sabe. Você sabe o dia que a Júlia, você sabe a parte técnica da Júlia, mas você sabe o dia que a Júlia chega bem. E você sabe também o dia que a Júlia chega diferente ou que ela chega triste. Você concorda comigo que nós precisamos ter, assim, na verdade até um cuidado, né, para assim, tá tudo bem? Porque às vezes, dependendo do trabalho, você não fica com a cabecinha boa, você não pensa, você não vai ter aquela mesma tomada de decisão, você não vai pensar da mesma forma. Então, às vezes é interessante você conversar com Júlia, tá tudo bem, tá legal. Ela vai se ela quiser se abrir com você, ela vai falar. Se ela não quiser, talvez ela vai retrair. Mas aí você já liga uma luzinha amarela, peraí, deixa eu prestar atenção aqui. Sim. Né? Porque caminha muito junto. Eu acho que nós somos seres humanos, nós não vamos estar bem sempre. E sequência que a gente está falando, como que a gente faz para manter uma equipe motivada, tendo em vista que a gente tem diferentes perfis de colaboradores dentro da mesma equipe? Então, é aquela questão, a gente tem que fazer a leitura, né, de cada colaborador, né, e volta a frisar uma parte que eu acho bem importante, que às vezes a gente precisa do dinheiro, o dinheiro é importante, mas eu gosto muito de frisar essa parte que às vezes a valorização pessoal também ela é muito importante, ela traz muitos benefícios, além do engajamento, né, além de uma equipe coesa. Então é importante sim valorizar, né, o colaborador, seja ele financeiramente, mas também eu acho que valorização do trabalho, vibrar, né, ter falar assim, nossa, deu tudo certo, vale muito a pena também. Tá. Quando você fala a questão financeira, como que é definido hoje pelas empresas a questão de salário? Como que ele é composto, o salário? Ele é só o valor do dinheiro em si? Ou a questão dos benefícios conta como salário também? Vamos falar assim, vale alimentação, convênio, essas coisas pesam também na decisão? Você fala na hora de atrair o colaborador. É porque às vezes, eu já estou fazendo essa pergunta, às vezes o colaborador, o funcionário, né, ele não faz contas, né, Sim. dos benefícios Isso. e tal. E eu acho que na visão da empresa, Mas tem você vai alguns responder. sim, e isso é muito importante. Como tem alguns que não fazem essa conta, mas tem muitos que fazem. Às vezes tem pessoas que optam por um salário base menor, mas por um benefício melhor. Que às vezes, por exemplo, plano de saúde que pesa muito, Sim. às vezes quando é um plano de saúde para a família, às vezes você pode ganhar um pouquinho mais, mas você está ali assessorado por um plano de saúde para você e para a família, por exemplo.
Às vezes você está com um salário não, um pouquinho menor do que você pode pensar, mas você está ali com cartão alimentação num valor acessível que vai te ajudar. Então, sim, os benefícios atraem muito os colaboradores e eles não compõem o salário base, mas eles compõem como atrativos, né, para os colaboradores. Hoje a gente está vendo, tem várias linhagens, né, tem cartão alimentação, tem o plano de saúde, tem vale farmácia, tem um Gympass, acho que é assim que fala, que é para o pessoal poder estar indo na academia. Mais gordurinha. Sim. Então, assim, são N questões, né? Também tem a questão estudantil, tem algumas empresas que têm, né, aquele pacote com algumas universidades, né? Que são, às vezes, estendem até para a família, então tudo isso é muito válido, né? Alguns têm participação de lucro, os resultados isso, também. Justamente. Então, assim, tem sim colaboradores que não fazem essas contas, mas tem sim alguns que prezam muito essa questão dos benefícios. Uhum. E quando a gente fala a questão de... A Júlia pontuou muito bem a questão da tecnologia, com a pandemia, como que ficou. Como você viu o RH daqui a 5 anos? Mais digital ainda, mais interativo ainda, tá tudo, a gente está em constante evolução. Vai ter o tete-a-tete, como a gente sempre vê, mas eu acho que a gente vai estar usando ainda mais ferramentas, né? Por exemplo, antigamente a gente fazia o ponto manual lá escrevendo, depois começou o ponto de você passar um cartão, não sei se vocês lembram? Passava um cartãozinho. Chegava para trabalhar o cabo. Aí agora já tem digital, né? Você já passa digital e a gente já consegue acompanhar, já tem os aplicativos que você acompanha em tempo real, suas batidas de ponto. Então, assim, está em constante evolução e eu acho que a tecnologia está aí para melhorar e aprimorar cada vez mais os nossos processos. Até na empresa. A carteira, só desculpa te interrompendo, a carteira hoje é digital, né? Então você faz a admissão do colaborador, ele, tipo, você faz hoje, quando muito amanhã ele pode baixar a carteira digital dele, que você vai ver lá tudo em tempo real. Então, assim, tem tudo para otimizar mais ainda. E aí, Júlia? Estamos caminhando para o final, né, do nosso troca de chaves. Sim. Foi muito bacana, né, poder ter esse bate-papo aqui com a Ariane e deu pra gente acrescentar bastante algumas dúvidas que a gente tinha. Não, né, deu para tirar bastante dúvida, viu, João? Eu acho que show de bola, mais uma vez, né? Sim, acertamos em cheio. E detalhe, a Júlia está aqui com a gente, a Júlia é profissional de planejamento, de manutenção. né? Provavelmente, as próximas podemos trocar ela de lugar com a Ariane como nossa convidada para ajudar e vamos entrevistar a Júlia. Beleza. Ariane, para a gente fechar com chave de ouro, Sim. Olha para lá, deixa uma mensagem para o pessoal, tanto para o pessoal que quer seguir essa área de RH, tanto para o pessoal que tinha alguma dúvida e tenho certeza que você sanou de forma excelente aí. Deixa uma mensagem para tu. Até de motivação. Sim. Pessoal, então, quem quiser conhecer mais sobre a área de departamento pessoal e RH, é uma área bem ampla, né? E é desafiadora todos os dias, né? Mas, assim, é muito gratificante também, né? E vamos seguindo aí, vamos acompanhar os meninos aqui. Espero ter ajudado vocês aí, que precisar, a gente está às ordens. Muito bom. Ariane, muito obrigado pela participação. Eu que agradeço, foi um prazer. Fica à vontade para voltar sempre que se sentir bem, está convidada. Sim. Júlia, muito obrigado pela sua participação também, está convidada, as portas estão sempre abertas. Obrigada. E é isso aí, né, João? É isso aí, Rogério. Vamos para cima. E não poderia faltar, né? Adorei, ó. Nosso brinde do canal. Nossa, adorei. Brinde do canal. Muito bom, adorei. Irei usar com certeza. Ó, eu vou usar. Ó, Que chique. adorei, gente. Obrigado. Foi um Aí, prazer. Júlia, ajuda a gente, pede o pessoal para seguir o canal. Pessoal, vamos seguir o canal dos meninos, não só ajudar a divulgar o trabalho deles, mas também as informações que eles estão passando aí, que pode ajudar bastante pessoas que não só estão aí buscando uma vaga no mercado de trabalho, mas que possam se interessar pelo assunto da manutenção, que é o que eles fazem aqui. Isso. Excelente. Excelente. Vamos para cima. Pessoal, esse foi o Troca de Chaves, efeito manutenção no ar. Muito obrigado.